Olá, pessoal! Bem-vindos ao Entralizando por Aí, o podcast que explora os universos da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. Meu nome é Milena Faneco e eu falo com vocês diretamente do Expo RH aqui em Mogi Guaçu, em parceria com o RH Play. Estou aqui ao lado de Renata Lanzoni, que é diretora de Gestão e Cultura da Faculdade São Leopoldo Mandic. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Renata, a gente sabe que instituições de ensino têm algumas nuances próprias, né? Fala para mim, quais são os maiores desafios de um RH estratégico dentro de uma instituição de ensino, dentro de uma faculdade? Legal. Bom, eu acho que não em particular da nossa instituição, né? Embora a gente tenha uma agenda muito direcionada às pessoas, em função da visão dos nossos donos fundadores, né, da nossa empreendedora, mas um RH estratégico em uma instituição de ensino, via de regra, ele pode seguir fluindo processos muito transacionais, né? Ou contrata, faz a folha, compra o benefício. E a gente sabe, até falei um pouco sobre isso no evento, que o RH ele tem um poder de potencializar e agregar muito valor para a agenda executiva e agenda de negócio. A gente trabalha cultura, a gente trabalha a jornada do colaborador, a gente trabalha todo um contexto de desenvolvimento de talentos, retenção. Então, eu diria que o desafio é a gente sair dessa agenda mais hard de RH, mais transacional, da folha, né, do processo, pelo processo, e ir para uma visão de propósito, uma visão mais profunda entre como é que é o mercado, como que a gente se posiciona perante o mercado, como que uma instituição de ensino pode ter uma boa visibilidade para garantir atributos de uma marca empregadora legal, uma marca desejada no mercado. Sim. Porque são elementos que eu acredito que sejam um pouco discutidos às vezes, não particular a instituição, mas de maneira geral em algumas empresas, né, essas pautas elas acabam aparecendo depois. Primeiro as empresas estão preocupadas em organizar o processo de recrutamento ou colocar um processo de treinamento que é super importante no ar, mas a questão principal é a gente de fato olhar a marca, olhar os atributos dessa marca e olhar como marca, né, como empresa, qual é o tipo de jornada que a gente vem trabalhando para os nossos colaboradores, né, se sentirem mais pertencentes. Então, eu acho que se você vai por esse caminho e entende da estratégia do negócio, você consegue posicionar o RH de uma outra maneira. Muito bom. E você falou bastante de jornada, né? E a gente sabe, e jornada é cultura, tá dentro da cultura, né? Com certeza. E eu sei que você acabou de sair do palco, né? E você trouxe um case bastante interessante sobre cultura. Conta um pouquinho pra gente como que você está construindo essa cultura forte na São Leopoldo Mandic. Legal. Bom, a São Leopoldo Mandic já tem uma cultura muito forte muito antes da minha chegada, né? Na verdade, essa cultura forte, que tem atributos de acolhimento, de espírito empreendedor, de compromisso com a qualidade, ela vem da mantenedora. O que foi feito, e na época eu ainda não estava na instituição, foi um primeiro movimento em que tangibiliza e produtiza o que é a missão, o propósito da instituição, e, portanto, os seus valores. E aí agora a gente entrou num segundo movimento que é a sustentação de tudo isso que foi criado, né? Esse movimento de sustentação, do nosso lado, acabou sendo estrategicamente pensado em 4 pilares principais. Primeiro, sem dúvida alguma, é a liderança inspirar a cultura, porque se você não tem líderes que estão inspirando e agindo pró-cultura, você vai numa contramão. Então o líder ele tem o papel de ser um anfitrião, ser um facilitador desse processo. O segundo, sem dúvida, são os rituais de cultura. Então quais as reuniões que a gente tem, qual é a cadência que a gente conversa com as nossas equipes, as temáticas de cultura que a gente coloca de fato para que esses colaboradores experimentem a cultura nos seus rituais, né? Então a gente agora, por exemplo, está fazendo agendas de workshop de cultura super legal, que é uma imersão, que tem jogos muito bacana e pensados aqui pelo time, para que eles tragam a consciência e compartilhem entre times multidisciplinares o que é trabalhar na Mandic. E acho que o outro fator muito importante, eu diria, que tem a ver com o ciclo de desempenho que sustenta a jornada. Se a jornada do colaborador deseja, e o colaborador deseja que seja uma jornada de progresso, a gente precisa ter métricas e maneiras de acompanhar esse progresso desse colaborador. Então, fazer uma avaliação de desempenho apoiada em valores, apoiada em como ele entrega as metas que ele precisa entregar, é super necessário.
e a partir disso você consegue prover movimentos de reconhecimento pelo bom desempenho dele, alinhado à cultura. Então, as coisas vão se encontrando assim. Né? É um guarda-chuvão, né? É isso. Renata, e quais são os maiores desafios nessa jornada, nesse processo? Eu acho que toda construção de cultura, para ela ser genuína e legítima, ela precisa valorizar subculturas, né? É muito comum, às vezes, isso aqui é a nossa cultura, e aí passa um trator em cima de todas as questões que se tem ali, e locais esquece ou o colaborador, de ouvir o colaborador. Exato, né? Exatamente. E isso não pode acontecer. Não. A cultura ela é muito bottom-up, né? A gente Sim. precisa ouvir as pessoas, a gente precisa entender os movimentos que marcam a jornada dessa pessoa enquanto ela é parte da instituição. E foi assim que a nossa cultura foi construída, né? A gente tem horas, um conteúdo riquíssimo de horas de podcast que a gente gravou com os nossos colaboradores, para poder entender para ele, para poder entender a visão deles perante a cultura da instituição. Então, ela é muito bottom-up. Então, é claro que você tem uma cultura mãe que vai nortear a instituição, e ela precisa servir de repertório para a liderança, né? Eu não vou dar um feedback para você, meu colaborador, pelo que eu acho, pelo que eu acredito, mas à luz da cultura, o que é esperado em relação aos valores e tudo mais. Então, a cultura ela tem esse pano de fundo e ela vai, de fato, para o campo e para a ação. E, sem dúvida alguma, você ter esse processo retroalimentando, né, o dia a dia das pessoas. E essa cultura mãe, ela abrange essas subculturas que acontecem aí em várias regiões. A gente tem hoje uma operação super pulverizada de Porto Alegre a Arco Verde, no Recife, e a gente tem culturas locais, né? Então, como é que a gente coloca a cultura da Mandic como esse guarda-chuva principal, mas valoriza os elementos regionais? Então, eu acho que, te respondendo diretamente agora, é um pouco desse desafio de orquestrar esses dois movimentos e fazer com que eles sejam complementares, não que eles compitam entre si. A gente tem ouvido bastante, inclusive no início desse ano de 2025, saiu um estudo da ABERT, Associação Brasileira de Comunicação, que traz a questão da comunicação com a liderança como um dos principais desafios. Já é o 9º ano consecutivo que comunicação com a liderança é um grande desafio para as organizações. Como que você trabalhou esse alinhamento cultural com as lideranças? Porque a gente fala muito, né? Não adianta eu falar, tá lá na cultura, tá lá na parede, tá nos valores, a gente deu treinamento para todo mundo, mas como que isso de fato é vivenciado a partir da liderança? Então, como que você alinhou esse processo com a liderança, primeiro? Legal. Bom, primeira coisa que a gente quis fazer foi um encontro com os líderes do Brasil todo, e a gente tem hoje operação em Portugal, então vieram, né, líderes que nós temos lá. Um líder, hoje a gente tem mais de um, inclusive, estamos crescendo, mas a gente trouxe para esse encontro que foi um marco especial para dizer o seguinte: olha, estamos fazendo o nosso casamento com a cultura da instituição, né, oficialmente falando, porque já tínhamos aqui uma série de ações que estavam em andamento em movimentos anteriores. E aí o que a gente passa a perceber? O líder, ele tem que orquestrar e tem que ser um facilitador da cultura da instituição. Sem dúvida. Só que o indicador cultura, ele, por si só, ele é muito intangível, né? Como é que você vai medir a cultura? Então você tem algumas formas de misturar alguns indicadores que vão trazer uma visão mais global de que se esse colaborador, essa liderança está em prol, né, tá no caminho do que a gente espera, alinhado ou não alinhado. E aí a gente brinca que a gente precisa ter um cockpit, né, um score de liderança. Nesse score a gente junta alguns indicadores, não apenas um. Então você tem um líder que ele tem uma boa avaliação de desempenho, e essa avaliação de desempenho não é só top-down, né? Não é só 90 graus do líder dele avaliando ele, porque às vezes o cara pode jogar bem para cima e não bem para baixo. Então é uma avaliação de rede, em que pares, parceiros, equipe e líder o avaliam, né? Então você tem uma avaliação geral 360. O segundo indicador é o pulso de clima. Você tem uma nota de clima organizacional, de satisfação, de saúde e de vontade das pessoas irem para o trabalho e pertencer para aquele time. O terceiro indicador é o turnover, né? O quarto indicador é o absenteísmo. Quantas pessoas estão se afastando por quais razões daquela mesma célula de liderança? Se você junta tudo isso num cockpit de gestão e você tem 4 indicadores dizendo que o teu líder não está numa direção adequada, não está correspondendo, né, à média que a gente espera que ele corresponda, eu acho que ali, né, são sintomas. Então você precisa entender agora qual que é a causa
que essas pesquisas abertas de forma mais detalhada vão te dizer o que é essa causa, e com o passo 2 tomar uma decisão, mas uma decisão ancorada em dados e não em achismos ou em percepções. Então, eu acho que são ferramentas que ajudam tanto os líderes de líderes a acompanhar a performance dessas lideranças e os próprios líderes a monitorarem os seus times em termos de qualidade, performance e alinhamento cultural, para que as coisas saiam dentro do que eles esperam que saia, né? Trabalhar com propósito, com felicidade, com realização, mas também com foco em resultados. Que é o objetivo, né? Com Ninguém certeza. sobrevive sem resultados, né? Ô, Renata, e como que você acha, não sei se você fez alguma pesquisa recente, que os colaboradores, eles perceberam esse processo, né? Vamos partir do pressuposto que a gente tem públicos muito distintos na São Leopoldo. A gente tem os professores, a gente tem o pessoal administrativo, não sei se é a realidade, eu acredito que sim, mas geralmente o professor ele atua em outras universidades, em outras instituições, né? Então ele vem com uma carga diferente, muitas vezes, para dentro da São Leopoldo. Como que eles estão lidando com esse processo? Legal. Bom, falando primeiro da perna, né, do pilar administrativo, a gente tem um nível de satisfação altíssimo dos colaboradores reconhecerem a cultura da Mandic, o que é lindo de ver, e o que eu confesso que nos meus quase 20 anos de carreira eu nunca vi uma cultura reverberar tanto, vibrar tanto no coração das pessoas. Assim, as pessoas, elas brincam lá, a gente tem sangue azul, sangue da Mandic, porque realmente é algo que vem da mantenedora e é uma cultura com atributos muito importantes e que a gente de fato tenta vivenciar todo dia. Então, um líder que acolhe, pessoas que têm compromisso com a qualidade, que acredita no resultado para perseguir aquilo, né? Isso é super legal. E essa percepção é uma percepção positiva. Em relação ao pilar dos docentes, a gente tinha uma agenda um pouco mais tímida, né, nesse processo. E agora a gente vem criando rituais de cultura que nos aproximem, justamente por esse ponto que você falou. Às vezes o professor está dando aula aqui, está dando aula em 2, 3 outras instituições. E nós queremos o quê? Queremos ser uma instituição que seja o diferencial deste processo para este docente. Até porque essa cultura precisa ser percebida para fora, por ele para fora, né? Com certeza. O docente, ele é muito importante para a gente, porque ele representa todo o padrão do que a instituição coloca nesse ensino, né? Na ponta ali com os alunos, nesse processo de ensino. Então, dentro desse contexto, o que a gente quer é que ele também se sinta pertencente, que ele também vivencie a cultura e que ele fale, puxa, que legal, eu sou muito Mandic. Né? Mais Mandic do que a outra instituição que eventualmente eu dou mais, sei lá, 2 horas, mas aqui eu quero dar 40, porque eu tô dentro desse ambiente, eu gosto de fazer parte disso e aqui tem atrativos especiais. Então a gente tem academia docente, a gente hoje já tem pulso de clima para docente, a gente fez uma avaliação de desempenho por valor para os docentes, a gente vai fazer uma reunião de integração e cultura dedicada para os docentes, trilha de carreira para os docentes. Então, quer dizer, você também precisa ter produtos de gente que direcione para esse público, que é o core da nossa instituição no Pilar Ensino. Muito bom. Uma pergunta, né? Você está trazendo um processo muito estruturado de cultura, de estratégia, mas nem todo mundo vive essa realidade, Com né? certeza. Acho que, pelo que todas as nossas andanças, aí a gente ouve muito aquela questão, eu não consigo influenciar para cima, né? Como que a gente faz para influenciar para cima, né? E mostrar para a alta liderança, para o nosso C-Level, para o nosso CEO, de que a gente precisa encarar essa jornada. Né? Como que você fez isso? Você falou bastante de dados, de decisões baseadas em dados. Só isso basta? Olha, respondendo em 2 pontos principais, acho que o primeiro ponto, o fato de estar na Mandic hoje torna esse processo muito fácil, porque a gente tem uma alta liderança compradíssima, né? Isso é maravilhoso, isso aí é o passo zero. É o passo zero. Então eu tenho uma mantenedora que acreditou no que o potencial da agenda de pessoas, né, de gente, poderia agregar à instituição. Tinha um forte pedido do Zeca, né, que é o filho do nosso fundador ali, também da mantenedora, em potencializar a cultura. E eu tenho dos meus pares, que são os outros executivos,
pessoas que vibram com esses movimentos. Antes de eu chegar, quem emplacou esse movimento de desenhar a cultura foi um executivo que trabalha com uma agenda super estratégica de novos negócios, mas falou, gente, vamos fazer esse movimento cultural aqui. Então, você percebe que não nasceu diretamente do RH, nasceu da instituição. Então, isso é um morango, né? Uma vida maravilhosa. Sem dúvida, que você já tem porque muito todo mais mundo fácil, comprado, muito mais fácil. É. Mas eu já trabalhei em ambientes em que esta realidade não era assim. Pois é, e a gente vê muito isso. Muito, diria que é até o mais comum, né? Exato, vocês são exceção a essa regra. Exato. A gente vivencia de fato e profundamente isso, e a gente se orgulha dessa relação. Por isso que vocês são um case de sucesso. Com certeza, eu sou suspeita, mas eu concordo 100%. Agora, para quem vivencia essa realidade que é mais dura, né? Eu vim de uma empresa que tinha capital aberto, você tinha que mostrar o retorno do investimento para o investidor e toda essa agenda que é mais pesada, aí você tem que ancorar em resultados, e resultados qualificados, né? Então, assim, o quanto que o movimento de cultura, ele sustenta a organização, o que traz para a gente benefício em relação a indicadores que são importantes para o negócio, né? Como é que você movimenta um nível de qualidade do que está sendo servido ali para o seu cliente externo a partir de cuidar de quem cuida, né? Que é um RH que cuida do teu cliente interno. Então, quer dizer, você precisa encontrar formas de indicadores profundos que, de fato, tangibilizem bons resultados para o negócio e com qualificação nesses resultados, e mostrar para os C-levels que existe sim uma necessidade e um retorno ao investir nesse tipo de temática. Muito bom. Agora, para as empresas que estão começando do zero, qual é o primeiro passo? Qual é o seu conselho para dar o primeiro passo? Legal. Eu acho que o primeiro passo é o alinhar aonde a gente quer chegar, né? Onde se quer chegar e por que investir, né? Se está todo mundo comprado. Porque se você começar investindo sem ter alta liderança ali comprada nesse movimento, ele rapidamente vai ficar obsoleto, as pessoas não vão ver valor, ninguém vai fazer uso disso, enfim. Agora, se você está num comitê executivo que resolveu investir nisso, que resolveu vivenciar esses atributos e construir, de fato, essa jornada cultural e essa jornada, né, de pertencimento, de acolhimento, de vivenciar todo esse momento com seus colaboradores, com seu time. E aí esse líder inspirar pelo exemplo, né, traduzindo e fazendo uso de feedback com tons da cultura, trazendo planos de desenvolvimento com tons da cultura. Se de fato isso acontecer, eu acho que é o primeiro passo para você ter, né, rumo ao sucesso ali, uma cultura forte. Exato, um ponto de alcance ali com uma cultura forte. Então tem que começar de cima. A área de comunicação interna está debaixo do guarda-chuva de RH e ela é sua parceira nesse processo do meu time. É uma célula que a gente tem hoje dentro da nossa estrutura de RH, né, uma frente de cultura e produtos. Então veja, cultura é tão importante que a gente transformou isso hoje numa gerência, e a gente tem, né, nessa gerência de cultura e produtos a parte de comunicação interna, porque o que eu comunico, como eu falo com o colaborador, o que eu celebro, tudo isso são elementos da cultura. Sim, são elementos da cultura. Exatamente. Muito bom. Deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente encerrar e já ir para o nosso pacotinho surpresa. Se eu perguntar hoje para 10 colaboradores da São Leopoldo Mandic, resumirem em uma palavra a cultura São Leopoldo, você acha que eles me falariam o quê? Em uma palavra? Olha, eu acho que eles diriam acolhimento, mas a gente tem atributos muito legais que competem entre si, e isso é maravilhoso, porque é bom você ver mais de uma coisa boa, sem né? dúvida. Como espírito empreendedor, enfim, mas eu acho que o acolhimento é um ponto alto da instituição. É porque mexe diretamente com o coração. Com certeza. Você encontra pessoas lá de 30 anos, 20 anos que amam estar lá todos os dias. A mantenedora está lá todos os dias. E realmente, acho que, não sei se até por conta dessa coisa da graduação, né, de jovens. E aí, é claro, a gente tem também pessoas já formadas nos programas de pós, mas você percebe que as pessoas vibram, assim, tem uma energia diferente.
E é muito gostoso estar lá, de fato. Você fala com brilho nos olhos. Que bom. Olha, embaixadora número 1. Nossa, olha, com certeza. Super espontâneo. Ai, que bom. Então eu posso dizer que a São Leopoldo hoje não tem colaboradores, tem embaixadores. Embaixadores da nossa cultura, com certeza. Que bom, que bom. Vamos para o nosso pacotinho surpresa. Opa, vamos lá. Só sortear um. Peguei. Pegou? Pode ler pra gente. Deixa eu ver aqui. Se sua rotina de trabalho virasse uma série da Netflix, qual seria o título? Uau! É para encerrar com chave de ouro. Se minha rotina de trabalho virasse uma série na Netflix, qual seria o título? Eu acho que O Facilitador. Que ótimo. De verdade, assim, essa modéstia, mas é porque é mais do que o que eu gostaria de ser, né? A gente às vezes gostaria de ser, mas não está no estado da arte. Mas é o que eu entendo que eu tenho por missão, né? Se a instituição que eu trabalho, ela investe numa área que diz tanto sobre cuidar do colaborador, né? Minimamente eu preciso ser uma facilitadora de pessoas, de processos, de relações, de conexões. Não vou chegar no estado perfeito, porque os desejos dos seres humanos, né, eles são muito infinitos, mas a gente vai perseguir isso, vai chegar numa zona de excelência, e o que a gente puder ajudar e fazer pelas pessoas, facilitando os processos burocráticos que às vezes existem dentro da pauta de RH, acho que é a minha missão aqui. Que lindo ouvir isso. Muito obrigada, Renata. Obrigada, adorei ter você aqui com a gente. Que legal, adorei participar. Obrigada. Muito obrigada. Tá bom.